Excelentíssimo senhor doutor presidente, desembargador Cairo Ítalo, excelentíssimo senhor doutor relator, desembargador Paulo Baldez, excelentíssimos senhores doutores desembargadores Luciano Barreto e Marcelo Castro, e desembargadora Denise Vaccari, doutor procurador de justiça, conspícuos serventuários, colegas advogados, senhoras e senhores. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor preso preventivamente com fundamento na ordem pública e na conveniência da instrução criminal, por ter, em tese, funcionado como partícipe em crime de roubo. Excelências, Calderón de la Barca possui uma frase de singular genialidade. Segundo o poeta espanhol, já sei que, se para ser, o homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer e padecer. Todos quiseram mandar e regir, sem notar ou advertir que em ato tão singular, aquilo é representar mesmo ou pensar que é viver. É inegável. Gostamos de mandar e regir. Gostamos de histórias sobre batalhas vitoriosas, sobre desafios superados, sobre finais felizes. Gostamos da arrebatadora emoção, da superação, da exitosa missão. Tomando a Odisseia de Homero como testemunha, encantamos-nos com as histórias de Ulisses sobre a guerra de Troia. Veneramos a rejeição ao irrecusável convite da ninfa Calipso. Impressionamos-nos de como o herói sobreviveu a Sila e Caríades. E é exatamente aí, em meio às venturas do sucesso, que esquecemos dolosamente do sofrer e padecer, da insistente tristeza, da angústia da espera, do choro inconsolável que abate a alma, segundo Calderón do padecer. Poucos se recordam que na Odisseia, Penélope, esposa de Ulisses e rainha de Ítaca, o esperou por 20 anos. 20 anos de incertezas, 20 anos de saudades, 20 anos rejeitando pretendentes, aguardando por um retorno que nunca se concretizava. Vivo, morto, um defunto ou nada, Penélope não sabia. Os segundos, as horas, a angústia, a saudade, o cheiro na coberta, a rotina, a ausência sentida, as palavras não ditas. Na angústia da incerteza, o que mais machuca não é um triste destino, é a espera inconsolável, a interminável indefinição que açoita a mente a cada milésimo de segundo. Nessa linha, como não lembrar e se comover com a batalha de Zuzuêndio, que, torturada pela angústia da incerteza, procurou seu filho em cada quartel, em cada prisão? Como esquecer da resposta dada, quando, em frente a uma lápide, questionada por um coveiro sobre a data do enterro do seu filho, disse: eu não sei, eu não sei. Ela que, como Antígona, lutou contra o poder, deu a sua vida pelo direito de ter uma definição, pelo direito de, como diz a canção de Chico Buarque, agasalhar seu anjo e deixar o seu corpo descansar. Para quem aguarda pelo incerto, o tempo é massacrante. Para quem espera pelo indefinido, a esperança é fulminante. Apoio e tropeço, ardência e afago, destruição e consolação. Para quem se espera por aquilo que não se sabe quando virá, a demora é descomunal, é sem igual, é torturante e por isso é inconstitucional. Insisto, na angústia da incerteza, o que mais machuca não é um triste destino, é a espera interminável. Excelências, o que falarei nessa sustentação é duro, constrangerá a todos, desembargadores, advogados, servidores e principalmente os jurisdicionados, mas é a verdade. O paciente encontra-se preso há 155 dias, mais de 5 meses. Desses 155, 85 dias o processo ficou parado na conclusão. 55% do tempo de prisão provisória, o processo ficou parado na conclusão. Não, excelências, eu não estou confundindo conceitos. Tampouco estou falando de um processo parado em cartório. Eu estou falando de um processo de réu preso com conclusão aberta. O memorial enviado ao gabinete de Vossas Excelências aponta 5 conclusões desde que o paciente foi preso preventivamente. Primeira conclusão, 10/6 a 6/7, 26 dias parado. Nessa ocasião, impetrei um habeas corpus apenas para que esse tribunal determinasse que o juiz acabasse com a angústia da espera e proferisse alguma decisão, qualquer que fosse. Isso se encontra no anexo 1, indexador 119. Segunda conclusão, 13/7 a 21/7, 8 dias. Terceira conclusão, 29/7 a 5/8, 7 dias. Quarta conclusão, 14/8 a 18/8, 4 dias. Quinta conclusão, pasme, 20/8 a 27/9, 40 dias parado, pisoteando a dignidade, humilhando a esperança, torturando qualquer anseio de proporcionalidade, violando a duração razoável do processo. Não fosse o suficiente, o magistrado de piso sequer respondeu à determinação de Vossa Excelência, desembargador Paulo Baldez. Foi necessário que essa Câmara reiterasse o ofício para que ele prestasse informações. 155 dias de prisão, 55% desse tempo parado em conclusão. Vossa Excelência, desembargador Paulo Baldez, foi defensor público na década de 80.
Tornou-se magistrado no início da década de 90. Foi magistrado, inclusive, em vara de júri da capital. Vossa Excelência conhece como poucos o sistema de justiça criminal. Sabe como poucos o que é gerir um cartório com acervo interminável. E por isso, Vossa Excelência sabe que não há absolutamente nenhuma justificativa para que um processo de réu preso permaneça mais tempo no gabinete do que em qualquer outro lugar. Por isso, posso dizer com absoluta segurança, o excesso de prazo que aqui se roga não é fundado em cálculos matemáticos. Funda-se, a rigor, na inconstitucional hipótese de um processo que ficou mais parado do que tramitando. 55% do tempo parado na conclusão. E Vossas Excelências sabem em que fase o processo está? No início. Não há sequer designação de AIJ. O MP, a propósito, acabou de editar a denúncia antes do início da instrução criminal para mudar após todas as respostas à acusação apresentadas. É dizer, o MP editou uma denúncia e não foi caso de mutatio libelli. Foi uma verdadeira batida de cabeça entre... Isto é, além de o processo ter ficado mais tempo em conclusão do que em tramitação, ainda não há sequer previsão para o julgamento, para a audiência de instrução e julgamento. Em 19 de 2 de 2020, Vossa Excelência, desembargador Paulo Baldez, revogou a prisão preventiva de um indivíduo que, após suportar 6 meses de prisão cautelar, não teve designada sua IJ, dizendo que isso extrapola os limites da razoabilidade, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, previsto expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos e no próprio texto constitucional. Igualmente, em 6 de 2, Vossa Excelência, desembargador Paulo Baldez, revogou a prisão preventiva de um indivíduo que, após suportar 5 meses de prisão cautelar, seu processo ainda se encontrava em fase de citação. Hoje, desembargadores, apresento aos senhores a mesma lógica, a mesma base fática, a mesma violação à Constituição e aos tratados internacionais que essa Câmara reconheceu nos precedentes anteriormente mencionados, suplicando para que o paciente tenha o mesmo tratamento dos casos anteriormente citados. Aliás, por falar em mesmo tratamento, embora os direitos fundamentais sejam direitos de todos, permitam-me destacar quem é o paciente aqui julgado. Aquele que aguarda em cárcere, em época de pandemia, sem visita, sem o afago da família, como do paciente. Hoje, é verdade, paciente nesse habeas corpus, mas não quer valer-se do seu passado para pugnar pela concessão da ordem, que é apenas ser tratado como exige a Constituição, como todos devem ser tratados. Sem embargo de tudo que já foi dito, o paciente ainda ostenta todos os atributos pessoais para aguardar seu julgamento em liberdade. Possui faca limpa, anexo 1, indexador 55. Possui residência fixa, anexo 1, indexador 61. Por ser um emprego fixo, estável e lícito. 55% do tempo de prisão com o processo parado na conclusão. Sabem que tipo de decisão veio após o processo ter ficado tanto tempo parado? Uma prisão fundamentada na ordem pública, porque o roubo, para o qual supostamente concorreu como partícipe, é um crime grave. Ora, excelências, o fato de um crime ser grave é fundamento cautelar idôneo? Acaso é possível prender alguém cautelarmente, com base em um argumento tão subjetivo e abstrato? Pior, essa abstração apenas mascara dados concretos, encobertos pelo subjetivismo da suposta gravidade. A rigor, o paciente foi denunciado como partícipe em crime de roubo, o paciente compareceu em delegacia para prestar esclarecimentos quando chamado, o paciente que não foi à delegacia sequer com advogado, não invocou direito ao silêncio, deu a sua versão aos fatos, anexo 1, indexador 74, o paciente que possui faca limpa. Afinal, qual é o efetivo risco à ordem pública? Novamente, sem nenhum apoio fático, o magistrado sustentou que a liberdade do paciente poderia representar algum risco à instrução criminal. No entanto, mais uma vez, vale a pena trazer luzes à abstração. Observando a imputação contida na denúncia, vê-se que o paciente está sendo acusado de, pela dinâmica narrada na denúncia, o paciente não teve nenhum contato com a vítima, de tal maneira que eles nunca se viram. A única vinculação do paciente com o crime são os autos. Há ainda, caminhando para o fim, um ponto importantíssimo a ser destacado. Segundo a denúncia, o crime entre o crime e sua prisão houve o transcurso de 2 meses. 2 meses de liberdade sem nenhum risco à ordem pública ou à vítima. No entanto, se computarmos o depoimento do paciente até a data da sua prisão, tivemos o transcurso de 1 mês. 1 mês sabendo de absolutamente tudo. Quem era a vítima, qual era a acusação, quais eram os riscos e não houve absolutamente nenhum contato com a vítima, nem mesmo as suspeitas disso. O paciente, aliás, foi preso. Dessa forma, estou seguro que também é abstrato e sem fundamento concreto o receio relacionado à regularidade da instrução criminal. Caminhando para o fim. Pelo excesso de prazo, peço que Vossas Excelências ponham um fim nessa interminável reticência que se tornou esse processo. Peço que terminem com a angústia da espera, que façam valer o princípio constitucional e convencional da duração razoável do processo.
pelas abstrações do decreto prisional, conclamo esse Tribunal de Justiça a exercer a função de garante das leis e do Estado democrático. Afinal, como pontuou Vossa Excelência, desembargador Paulo Baldez, em palestra proferida na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, em um momento de crise, o Judiciário tem o papel de ser mais rígido na defesa da Constituição, sem ceder a anseios constitucionais em razão de supostos anseios sociais. Assim, espero que, tal como Ulisses, após um longo tempo, o paciente possa retornar para Ítaca, possa retornar para casa. Ainda que, se for necessário, cumprindo todas as cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Agradeço a atenção dispensada por todos. Muito obrigado.